Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse canal César Ramos. Hoje é dia 21 de maio. No vídeo de hoje nós vamos ver Há uma espada sobre nossas cabeças. Então, pessoal, eu peço a todos que ainda não são inscritos nesse canal, que se inscrevam, é muito importante. Isso é um canal conservador, é um canal de direita e mais patriotas precisam tomar conhecimento desse assunto para sua conscientização. Então, a espada que está sobre as nossas cabeças é aquela espada do Demócles, aquela lenda grega, daquele rei que colocou uma espada na cabeça do seu servo. Então, essa espada está presa por um fio. É claro que é uma metáfora, né? E este vídeo é um alerta que eu quero fazer a todos os patriotas, aos bolsonaristas, aos conservadores, ao pessoal de direita, aos cristãos, aqueles que defendem a família, que defendem a democracia, que são contra ideologias de gênero, essas coisas. Então, a cada dia que passa, o que a gente vê? É que a nossa liberdade, os nossos direitos civis, eles estão desaparecendo, eles estão sumindo da vida nacional. Então, eles estão prendendo as pessoas arbitrariamente, todos estão nos atacando, nos agredindo, a imprensa, a judiciária, a polícia, os governadores, os prefeitos, os promotores. Então, cadê os direitos humanos? Cadê? Onde está a OAB, que não defende ninguém? Onde estão os coletivos que defendem os pobres, os humildes, mas que não aparecem para defender um cidadão patriota? Onde está a igreja e os seus ardentes condenadores das injustiças? Onde estão os defensores das liberdades? Onde estão os defensores da Constituição Federal, que é rasgada todos os dias por uma Suprema Corte, e as pessoas parecem que não entendem? Então, eu tenho saudades daquele dispositivo antigo que vocês já ouviram falar: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, da liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. E a livre manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Quem é que não tem saudade dessas expressões? Então acordem, pessoal. Há uma semana foram recolhidos em São Paulo, à prisão, um engenheiro, Antônio Carlos Bronzeri, e um cidadão autônomo lá, Jurandir Pereira Alencar. E poderia ter sido qualquer um de nós, qualquer cidadão de nós que usasse uma camiseta verde e amarela ou portasse uma bandeira nacional, porque agora é proibido usar a bandeira, agora virou crime andar de verde e amarelo. O cidadão, o patriota, ele é perseguido. Então, eles foram presos, esses dois, preventivamente porque ameaçavam com palavras o rei Alexandre Moraes, uma sumidade. E com a desculpa de que é para o bem da garantia da ordem pública, imprescindível nesse momento de pandemia. E os 10 maiores jornais do país que a gente viu por aí, saiu a mesma notícia, igualzinha. Ele dizia assim, eles não falavam em patriotas, em manifestantes contra a corrupção, nada. Eles repetiam a mesma notícia dizendo, prisão de 2 bolsonaristas. Como se bolsonarista fosse sinônimo de anarquista, sinônimo de vagabundo, coisa parecida. Sem nenhuma defesa, sem nada. Eles só atacavam. E como se esses dois criminosos, entre aspas, acusados de ameaçarem o injuriarem uma autoridade do STF, esses são bolsonaristas, ameaçadores, esse tipo de coisa. Então hoje parece que ser bolsonarista, parece que é um crime ser defensor do Bolsonaro. Não tem defesa, ninguém nos defende. Porque os bolsonaristas, quando nós vamos às ruas, a gente não quebra nada, são passeatas ordeiras, limpas, o pessoal grita por liberdade, por justiça, nós queremos um país justo, sem corrupção, sem comunismo, sem ideologia, e usamos as cores verde e amarelo nos protestos, e esses protestos são contra quem? Contra esses juízes corruptos, deputados ladrões, senadores canalhas, e pedem, todos pedimos a prisão deles, ou que eles sejam afastados das suas funções. Porque o país, o Brasil é nosso, o poder emana do povo. Aqui é uma democracia e nós somos o povo. Mas acontece que esses gritos e essas vozes, eles escreveram páginas negras na democracia brasileira essa semana. Esse caso da prisão desses 2 cidadãos tornou-se o mais asqueroso com a conivência da imprensa. E à noite ainda tivemos que assistir ainda
nos jornais e lá na Globo, o Bono e a sua assistente lá, a Renata, visivelmente maravilhados, satisfeitos com essa grande façanha, proclamaram a todo o país que tinham morrido não sei quantas mil pessoas do Covid e que dois apoiadores do Bolsonaro foram recolhidos ao presídio de São Paulo porque estavam perturbando a ordem pública na frente da casa do rei, não sei o quê. Então, pessoal, esse livro aqui, ó, 1984, do George Orwell, ele mostra o poder controlador que o governo e os meios de comunicação podem exercer sobre as pessoas, principalmente uma ditadura comunista. Então, os párias, né, essas pessoas, os mais humildes, os periféricos, e frente à figura do grande irmão que está naquela obra ali, que é aquele que cuida de todos, que protege, que vigia, que prende, que arrebenta, até aqueles que ousam pensar, não pode pensar que é crime. Então, ele diz que está sempre cumprindo a lei, que está zelando pela Constituição, que isso aí é para o bem de todos, eu estou te prendendo, mas é para o teu bem. Então, esses dois párias, esses dois cidadãos que são bolsonaristas, foram presos porque ousaram incomodar o sono de um membro do Supremo que manda mais do que o presidente da República no país, que tem a caneta na mão, que é o poder, que é a esquerda no poder. Então, no Brasil, pessoal, o grande irmão, que previsto naquele livro ali, 1984, eles, na verdade, são 11 seres supremos, acima de Deus, os grandes irmãos tupiniquins. Um foi nomeado pelo Sarney, aquele decrépito corrupto, 3 foram nomeados pelo Fernando Henrique Cardoso e 7 nomeados pelo Lula e pela Dilma. E que eram os donos dos partidos que mandam até hoje, há 30 anos no Brasil. Vão mudando de nome, mas o partido, a ideologia é a mesma e estão mandando. Então, com esses 11 aí, estão todos ao lado deles, os que perderam a eleição, a esquerda, a imprensa comunista, sempre exaltando essas ações inconstitucionais que eles fazem. E estão também os senadores, os deputados, né? Então, esse STF, ele não foi eleito pelo povo, mas eles tomaram o poder pela força da caneta, né? E a ignorância nossa, a ignorância do povo. E de lambuja eles tomaram também os outros poderes, porque agora eles são executivo, legislativo e judiciário, tudo num só. E onde cada um tem uma Constituição só, cada um faz o que dá na telha, eles não seguem a lei, eles não seguem a Constituição, eles fazem a legislação a partir dos seus santuosos gabinetes, né? Isso aí se chama juristocracia, ativismo judicial e garantismo. Garantismo por quê? Porque eles soltam bandidos, estão lá para soltar bandido e proteger bandido, e não punem ninguém. Então, meus amigos, a gente está vivendo com a espada de Damocles na cabeça, né? Como aquele servo dele que estava com a espada sempre em cima da cabeça. E sempre com medo que entre na nossa casa, que chegue a polícia, que leve teu computador, teu celular, e que tu saia de lá algemado, passando vergonha. É um filme de terror supremo, um filme de terror supremo. E como as instituições tradicionais não se mostram competentes ou são omissas para dar um basta nessa ditadura suprema escancarada, e que arrasa com a soberania, que subverte a ordem política e jurídica, além de promover o medo, o terror nas pessoas, ameaçar as liberdades individuais, agravar esse caos social que nós estamos vivendo, desemprego. Nunca visto na história brasileira algo assim. Nem no tempo da ditadura que eu vivi, jamais a gente ouvia falar uma coisa dessa. Só resta agora uma única solução, que seria, antes da escravidão total, seria uma intervenção das Forças Armadas, levando esses comunistas tudo para um tribunal militar, com base no artigo 142, e tocar eles na Lei de Segurança Nacional. Fazer uma limpeza. Mas isso jamais vai acontecer, né? Porque o nosso povo nunca reagirá, não estamos acostumados com esse tipo de coisa, com essa cultura. Aqui todo mundo é pacífico, como dizem os esquerdistas, aí somos gado. Então, como esses heróis que a gente falou aí, o Antônio Bronzelli e o Jurandir Alencar, que estão presos, que são os primeiros presos políticos em plena democracia, nós não vamos fazer que nem eles. Quase ninguém vai ter a coragem que eles tiverem de fazer isso. Então já é muito tarde para a gente sonhar, pessoal. Vivemos um Estado totalmente aparelhado e sob o comando de bandidos que perderam as eleições e continuam no poder.
A cada dia fica mais perigoso a gente sair na rua e se identificar como um conservador de direita, como um cristão, como um defensor da família, como um patriota ou defensor da democracia. Nós somos, você é um inimigo da pátria porque usa verde e amarelo, como eram aqueles caras que não eram bolcheviques lá na União Soviética de Revolução de 1917. Quem não era bolchevique era caçado, era preso, mandado para o Gulag, que eram os campos de concentração, e lá ele era exterminado. Ele era um elemento dissidente, não era do regime, não podia viver. E assim está ficando aqui. Então, o povo já foi adestrado, nós já estamos acostumados a ficar em casa de máscara, quietinho, sem protestar, aceitamos tudo que os bandidos togados fazem, ninguém protesta. Então, pessoal, você, se é um bolsonarista, nós somos os criminosos. Somos considerados, somos tratados como criminosos. E o ladrão Lula é mais inocente do que você, mais inocente do que eu e toda essa cambada que está por aí. Pessoal, a situação é crítica. Peço a todos que, por favor, se inscrevam nesse canal para a gente poder visualizar. Curtam esse vídeo, compartilhe, mande para os seus amigos esse vídeo, porque isso aqui é conscientização. É um tiozão que está falando, uma pessoa que tem experiência de vida e que sabe que a situação está realmente crítica.